Quem tiver questões, dúvidas, quem quiser saber mais, vai mandando aqui nos comentários. Oi, Tati. Oi, Ju, tá me ouvindo Estou direitinho? ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô, tá tudo certo. Pessoal, se o volume estiver bom, se precisar melhorar alguma coisa, vocês comentam. E- Tô tentando encontrar meu rosto aqui, acho que tá certo, né? Isso. Então tá bom, Pati. Eu fiz uma introdução rapidinha, mas eu vou deixar você falar sobre o seu trabalho, sobre o seu currículo, como que você parou aí nessa carreira maravilhosa de personal organizer, como que isso aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Boa noite, obrigada, viu, Ju, pelo convite, né, da Roqui. Eu sou personal organizer, eu sou formada em Direito e lá para 2013 eu descobri essa profissão de personal organizer, comecei a estudar, fiz o curso que tinha na época, que era Qual a Z, né, o primeiro curso que tinha lá, né, de formação. E depois disso eu continuei fazendo especialização. Não trabalhava somente com isso, mas comecei a fazer um monte de especialização. Fiz em especialização para idosos, fiz para home office, fiz de residência, fiz todos, né, basicamente todos os cômodos. Fiz de produtividade, fiz para eventos, organização é comigo. Aí resolvi fazer um curso de concierge também e agora estou estudando design de interiores, né? Porque às vezes a organização não é somente comprar um organizador, mas tem também muitos detalhes da casa que a gente pode ajustar. Então, para idosos em especial, é muito mais prático a partir do design, né? Não só como profissional, com organizadores e tudo mais. E eu trabalho em formas diferentes, residenciais e empresariais também, atendo de forma pessoal ou virtual. E meu objetivo é sempre a praticidade para o cliente, né? Tá? Inclusive, um dos da minha visão é que a organização é para todos, porque o objetivo da organização é cuidar, é facilitar a vida, né? Então, por isso que eu acho que fez todo sentido a gente fazer essa live, é um tema que se conversa muito bem, né? A organização para a terceira idade é essencial. Exato, porque a gente quer muito, a gente prega muito isso, né? Enquanto médicos que cuidam de idosos, que a gente quer que o idoso seja autônomo, que o idoso seja independente, que o idoso mantenha a sua autonomia, cuide da sua casa da forma que ele bem entender, pelo maior tempo possível, né? E existem algumas estratégias para facilitar isso, né? A gente sabe que a população idosa ela é muito heterogênea, então as necessidades podem variar bastante, mas a gente também passou por um momento difícil, que é a pandemia, onde todo mundo foi obrigado a ficar em casa muito tempo. Então, muitas vezes isso pode funcionar até como um estímulo para a gente olhar mais para a nossa casa, pensar em como a gente pode melhorar e, e agora facilitando com esse olhar voltado para a geriatria. O que, que o idoso pode ganhar de benefício tendo aí um olhar de organização especializado na profissão, né, Patrícia? A gente conversou sobre a, as, as ideias, as coisas que a gente gostaria de falar, e realmente isso é uma profissão que fora do Brasil já é muito bem reconhecida. Aqui eu acho que já está, né, não engatinhando, mas talvez esteja aí na primeira infância ainda, as pessoas não têm contato, mas eu É, acho super nos interessante Estados Unidos, você falar da sua formação. Você é advogado, então, você acabou indo para essa área, você fez várias especializações, cursos, o que é, agora está fazendo design de interiores e tudo em casa, né? Organização. tudo. Essa profissão, personal organizer, existe desde os anos 80 lá nos Estados Unidos e basicamente ela chegou forte no Brasil nos anos 2000. Então, as precursoras são recentes, né? São carreiras ainda jovens, de 10, 12 anos. Eu comecei a trabalhar com isso em 2013, mas curso mesmo era difícil até você descobrir, a gente nem sabia que existia assim, era muito no boca a boca, né? Mas realmente é uma coisa que eu gosto muito, que se tornou uma coisa tão relevante para mim. E a gente, na enquete, até percebe como as pessoas levam isso a sério. Acho que as pessoas não conseguem reconhecer em palavras, mas a gente colocou: você considera que a organização importa para a sua vida? E a resposta foi 100% sim. Tanto no meu perfil quanto no seu, assim, todo mundo acha que é importante. Então, é engraçado que ainda tenha tanta gente sofrendo com a desorganização, porque todo mundo sabe que faz diferença para a saúde, né? Não tem nada mais importante para a gente do que isso. E durante a enquete a gente também. Pode falar. Não, eu só concordei. Falei que é exatamente isso. A gente teve 100%
de assertividade, aí todo mundo acha que realmente é importante, né? Agora, como executar isso que é a dificuldade. Porque é muito pessoal, né? A gente, quando a gente critica as pessoas, a gente gosta de usar essas palavras. Ai, é bagunceiro. Ai, eu não encontro nada. Então, tem um caráter de tabu também, né? Falar sobre isso com outras pessoas, com terceiros e se abrir, porque quando eu entro na casa das pessoas, para um objetivo muito particular, né? Vou mexer nas coisas delas, coisas que às vezes nem o próprio marido ou esposa sabem que eles têm. É bem privativo. E também durante a enquete, a gente fez algumas enquetes nessa semana e a gente perguntou se as pessoas acham que tem pertence demais. E a gente teve 70% dos participantes dizendo que sim, que acha que tem coisa demais e a gente tem que se perguntar, né, qual o objetivo de ter todas essas coisas. E conforme os anos passam, mais coisas a gente tem, é o natural. Então, com terceira idade, a gente ouve muita gente dizendo, ah, ele é teimoso, ele não quer dar nada. Então, temos que ter esse respeito, afinal de contas, todo aquele acervo das pessoas foi construído durante muito tempo, né? Mas também adaptar a nossa vida para o cenário atual, né? Não adianta a pessoa também ter um monte de coisas e ficar doente de tanta energia que ela tem que gastar para manter tudo aquilo que ela tem. Fazendo um eco também numa das outras enquetes que a gente colocou sobre o guarda-roupa, 80% de pessoas têm dificuldade de organizar essa parte da casa. Então, qual o motivo de termos essas coisas? Como diz a Marie Kondo, que é uma personal organizer, eu não sei nem se ela é exatamente personal organizer, parece que é um guarda-chuva maior. Eu adoro. Ela fala um terapeuta. Quem está assistindo, pessoal, se vocês quiserem comentar, né, no Marie Kondo tem no Netflix, tem 2 temporadas já. A primeira era um pouco mais didática sobre o processo de organização que ela faz, a segunda foi praticamente para empresas, mas o que importa no processo dela é perguntar o que te faz feliz. E se aquela coisa que você tem, aquela memória que você tem te faz feliz, então você mantém. E se não fala mais com você, para você dar um destino para esse objeto, né, esse pertence. E aí a gente tem que se perguntar se qualquer coisa te faz feliz. Porque se a sua casa está cheia de coisa, por que tudo isso te faz feliz, né? Qual que é o destaque que você tem? Por que seria isso o ponto principal da felicidade, né? Ter 1000 coisas e não uma coisa que é aquela que você mais usa, que é aquela que te dá um gostinho. Nossa, olha, por exemplo, eu tenho essa canequinha aqui que tem meu rosto. Eu não tenho mais muitas canecas, eu tenho essa, entendeu? Eu tenho meu nome. E assim, obrigada. E assim, não é assim, não tem a coleção de canecas. Não, não pode ter, tem que ter 2. Não, não existe essa regra, né? Mas é ela que me deixa feliz. Então, se não são as canecas que são o meu ponto focal, né? É minha vida, é tomar, né? É beber, é ter essa capacidade. Então, as coisas não devem resumir tudo aquilo que a gente é, né? Isso. Pode falar. Não, eu queria, na verdade, assim, a gente fez algumas enquetes, né? A gente ficou, acho que tá dando um eco que eu tô falando, tá ouvindo aí? Acho que tá travando um pouquinho. Aqui pra mim não tá travando, tá só com eco. Ai, gente, minha gatinha. Desculpa, foi uma convidadinha aqui. Um pouquinho o seu volume aí, tá? Porque tá dando um eco aqui, eu acho. Deixa eu fechar uma porta aqui de vidro para tentar reduzir um pouco a reverberação. Então, aí as pessoas falaram aqui que gostam da Marie Kondo também, que adoram ela, que realmente essa pergunta que ela faz é crucial e serve para todas as áreas da vida, né? A Priscila falou, não só para os coisas em si. Mas... e você pode ver que ela não decide nada, né? Não é ela que fala assim, olha, você tem lençol demais, você precisa se desapegar. Ela convida a pessoa a pensar sobre a própria, né, o próprio processo de compra, por que aquilo está lá, será que destravou? Eu vi que aqui travou. Aqui eu tô será que tá tudo certo? Para mim tá indo bem aqui. Então, só a parte que tá dando um eco do volume. Você consegue abaixar o seu volume do celular? Deixa eu pôr um fone, espera um pouquinho, tá bom? A gente fez algumas enquetes essa semana
E era para tentar ter uma ideia, né? Uma noção do que as pessoas têm mais dificuldade na questão de organização. E aí eu queria que você fosse, né, assim que a gente está aqui, a gente vai conversar então sobre essas ideias, né? As coisas que as pessoas têm mais dúvida, se é com mantimento, se é com remédio, se é com guarda-roupa, ou se é com a agenda. Sim, acho que agora melhorou, né? Melhorou. Com o fone. Ah, ótimo. Desculpa, Ai, gente. gente. Então, sim, vamos lá. Deixa eu só recapitular um pouquinho, então, essa questão do que a gente precisa ter e não precisa ter, né? A repensar como é que a gente explora o nosso prazer em casa. Se a gente tem que sair para dar um passeio, por que que a gente se mete dentro de um shopping, né? Por que que a gente vai comprar as coisas em vez de aproveitar aquilo que a gente já tem? Por que não passear, né? Por que não sair para um parque? E a Thaís Godinho, que é uma profissional que começou como personal organizer e hoje ela também fala não só sobre isso, né, não sobre posse, mas também sobre produtividade. Ela fala que nem tudo que é bonito a gente precisa ter em casa, né? Por que não ver uma coisa e deixar aquela coisa lá, né? Tentar se afastar dessa necessidade de ter, a gente vê, né? Aquela angústia, tentar explorar outras formas de ter felicidade, como, por exemplo, um trabalho voluntário, né? Fazer um repasse sobre as coisas que você tem e tentar destinar para uma pessoa que você sabe que gosta. Eu falei com uma cliente essa semana e ela achou que talvez seria uma boa ideia de fazer uma troca entre amigas. Então, eu vou até sua casa com as coisas que eu quero dar, você separa umas coisas que você também quer dar, e as amigas vão e trocam, né? Cria uma moeda de trocas. Ah, eu vou levar um bolo, você me dá esse vestido que eu sempre gostei. Então, criar momentos que facilitem, né, esse desapego. E aí a gente entrou nas enquetes para falar de remédios, mantimentos, exames, e eu fiquei pensando que engraçado que a organização de remédios e de mantimentos é muito similar, porque são coisas que a gente consome, né? Então, vou falar aqui sobre a organização de remédios para vocês, que eu acho que é o tema mais que todo mundo ficou mandando até mensagem, né, com questionamentos, que é para a gente, eu vou falar algumas regrinhas básicas, tá bom? Então, primeira coisa é evitar a umidade, né? A gente sabe que medicamento é uma coisa delicada, química que pode perder, né, aquilo que a gente quer consumir. Então, evitar a umidade significa não, por favor, não guardar remédios no banheiro. Bastante gente guarda medicamentos no banheiro, né? Mas não é um lugar sanitário, por motivos óbvios e também por causa da umidade. E bastante gente guarda na cozinha, então a cozinha varia um pouco com a quantidade que você usa, né? Se fica numa área quente, difícil de você manter lá. Se fica numa área que tem bastante fumaça, umidade, não é um bom lugar para guardar. E aí as pessoas me perguntaram essa semana, mas então eu vou colocar remédio aonde, gente? Se você tem criança em casa, é bom colocar em lugar alto, né? Tentar deixar fora do alcance. E um lugar que muita gente costuma guardar e que eu acho que é legal é quarto, porque muitas vezes a gente toma um remédio na hora que acorda e na hora que vai dormir. Então, o quarto é um bom ambiente, né? É seco. E ao mesmo tempo você tem que tomar bastante controle, né? Bastante cuidado com o controle de validade. Então, se a gente tira da caixa, que é uma coisa que eu já não recomendo, mas se tira da caixa escrever na embalagem do remédio que fica a validade do produto, ou colar, né? Tira, recorta a caixa e cola diretamente na embalagem. Sempre deixar aquilo que for mais velho para o fundo, dentre os medicamentos que forem iguais. Também tem como você fazer uma listagem dos remédios que você toma atualmente, em especial para idosos, isso faz bastante diferença, pode ter muitos. E em toda consulta médica que você for, não tem problema nenhum em carregar essa listagem, porque aí o médico que está te atendendo pode verificar o que é que você está tomando, se vai ter alguma interação medicamentosa que não é positiva, né? Sempre muito legal você ter essa listagem para ter um dia a dia daquele paciente. E nesse formato, se você quiser deixar uma listagem impressa para o paciente poder se organizar para tomar melhor, tem formas, não precisa necessariamente ser pelo nome do remédio, mas pode ser por símbolo, pode ser por cor, pode anotar, por exemplo, que todo remédio que tiver um durex vermelho deve ser tomado na hora do almoço. Todo que tiver uma tinta azul deve ser tomada na hora do jantar. Para facilitar aquele idoso não ter que lembrar, né? Porque a memória
geralmente, não necessariamente dura tanto quanto a gente gostaria, né? Ainda mais na terceira idade. Então, separar dessa forma pode ser uma das vantagens. A gente também, dentro de casa, eu vou até mostrar para vocês os organizadores que eu tenho. Separo em caixas diferentes, remédios de fins diferentes e até de embalagens diferentes. Então, deixa eu pegar para vocês um organizador. Esse organizador, vocês vão descobrir, se vocês pesquisarem, como caixa de sapato infantil. Tá vendo? Ele é pequenininho. E é um tamanho ótimo esse, né? Eu tenho dois, né? Eu tenho duas caixas de remédio e essa é a caixa de sapato normal, né? Grande. Ah, tá. Então, eu separo. Por que que eu gosto delas? Porque a tampa delas é vazada, então o negócio não fica quente. Ótimo. E eu consigo separar por modelos. Então, aqui em casa, eu só tenho remédio para dor, basicamente. Então, eu tenho aqui os remédios que forem variados nesse tipo. E aqui eu tenho pomadas. Então, é isso que eu fiz de diferente, né? Para setorizar, eu sei exatamente o que tem aqui. Tudo está dentro da validade. Como é que eu faço isso? A cada 6 meses eu tenho na minha agenda olhar a validade dos remédios. E pronto, não é uma coisa que dá um trabalho extremo, exceto, é claro, para quem tem bastantes remédios. Então, para o caso de idosos, é sempre sanitário observar, né, a validade, sempre deixando para trás aquilo que for mais antigo, ou mais novo, para o mais antigo ficar na frente. Você quer perguntar alguma coisa? Servem para mantimentos também, né? A gente deixar os que vão vencer. Com certeza. Frente. Foi exatamente o que eu pensei na hora, porque eu falei, gente, mas serve para a mesma coisa, né? E separar, por exemplo, se a gente coloca os biscoitos todos no lugar, a mesma coisa serve para remédios, coloca todas as pomadas no lugar, né? E ainda tem métodos de organizar e lembrar de que remédio você vai tomar com apps, né? Atualmente tem diversos apps que controlam o horário do remédio, que falam para você tomar. Tem o MyTherapy, MedSafe, Cuco, são todos apps gratuitos, a maioria, né, desses que eu falei. E tem também a tecnologia da Alexa e outras caixas de som inteligente. Sim. A Alexa, você consegue... É uma caixa de som mesmo, ela parece uma bolinha assim. E você fala para a Alexa o que você quer que a Alexa te diga em determinado horário e a Alexa faz. Então, você pode ter uma Alexa na sua casa, uma Alexa na casa do seu paciente, do seu idoso, do seu avô, enfim, e colocar na programação da Alexa dessa segunda pessoa um aviso. Olha. Então, eu posso pedir que a Alexa lembre meu avô de tomar um remédio às 13 horas, né? Olha. A Alexa fala, lembrando de tomar o remédio tal a 1 hora. Então, tem bastante vantagem, né? A tecnologia hoje facilita bastante. Amanhã eu vou fazer um post sobre isso, tá, Ju? Se o pessoal quiser aproveitar para seguir a página, pode ficar à vontade. Uma das coisas que eu anotei, que eu achei bem relevante, que eu nem sabia, eu aprendi enquanto eu estava estudando para essa live, é para não remover os remédios do blister. Eu não sabia que alguns deles perdem a capacidade de... Isso é uma coisa... Pode falar. Aqui, assim, isso é uma coisa que a gente vê muito as pessoas se organizarem dessa forma, né? Então, tira todos os comprimidos do blister, separa naqueles separadores de medicação e já fica ali remédio para inteira, que é o pill box, que acaba sendo um problema para muitos medicamentos. Alguns não se interfere tanto, mas o problema é que quanto mais tempo fica em contato com o ar, o comprimido, ele pode perder, né, propriedade farmacológica. Então, a recomendação dá para usar o pill box? Dá, mas pill box um pouquinho maior, que caiba um comprimido recortado ali no blister, e você tira o blister na hora de tomar. É a forma mais segura de você garantir o efeito da medicação. A dona Idealina está aqui comentando, né, que mantém os remédios nas caixas e anota o que ela tem que fazer. É excelente, né? É a melhor coisa, é que as caixas de remédios são tão pequenas que a gente fica, às vezes, tentando fazer uma mini letrinha, né? Deixa eu até mostrar para vocês, por exemplo. Esse Idealina, inclusive, só fazendo um adendo, ela é a paciente, nossa, paciente da doutora Sumica, né? Já acompanha aqui a Goki desde o comecinho, participa de praticamente muitas lives. Eu queria deixar um abraço especial para a dona Idealina, porque ela é antenada em tecnologia, aproveita, participa das lives. Então, um abraço e um beijo, dona Idealina, que a senhora é um exemplo. Obrigada pela presença, dona Idealina. Nossa, eu tô até honrada agora.
Eu vou até mostrar para vocês, eu tenho aqui um remédio, por exemplo, eu anotei para que ele serviu na época. Eu anotei aqui ouvido. Eu estava com uma dorzinha e eu apliquei esse remédio. Eu anotei na caixa o motivo, porque às vezes a gente tem uns remédios e a gente não sabe nem para que a gente teve mais, né? Em que É momento que a muito gente comum tomou. acontecer, né? Então, as pessoas Muito. guardam a medicação, esquecem para que a medicação serve e às vezes vai até vencer e poderia usar, perder a oportunidade de usar no momento que precisou, porque esqueceu. E de doar, né? A gente tem já no Brasil alguns bancos de remédio. Eu também tenho um post sobre isso no meu perfil. Para você poder destinar. Às vezes você termina sabe como eles são, né? Eles fazem uma cartela com 20 e você tem que tomar 14 dias. E aí sobra aquele restinho e aquilo fica na sua casa até vencer. E assim, não só triste, porque tem gente que precisa e não tem, como depois a gente vai descartar e muitas vezes faz descarte em lixo que não tem destino correto, né? Então é legal vocês procurarem as opções de doação. E eu sei que a farmácia, acho que a Droga São Paulo já está recolhendo remédios vencidos, então é legal ter essa responsabilidade, né? Isso é fundamental, é uma coisa muito importante também. Então, além da organização dentro da nossa casa, a gente tem que também ter essa responsabilidade quando a gente descarta alguma coisa. E medicamento é uma coisa que no solo pode intoxicar, né? Pode gerar um problema Sim. ambiental. Então, descartar da forma correta é fundamental. Medicamentos vencidos ou medicamentos que você está jogando fora por algum outro motivo, as grandes redes de farmácia estão recolhendo para poder descartar da forma correta. É o mínimo, né? Eu acho que já que eles têm essa expertise de receber, né? Para a gente poder ficar com a consciência tranquila de que aquilo vai ter um tratamento. Exato. Eu vi que a Camila falou, eu anotar é uma boa, sim, é sempre legal. E vocês podem, de vez em quando, se não couber na caixa, escreve numa etiqueta e coloca por lado de dentro da caixa, né? Pode tirar o medicamento de dentro, cola daquele lado de dentro, aquele lado de dentro é vazio. Pode ver um lugarzinho, uma bula de procurar e colocar, não precisa necessariamente ser na caixa, porque a caixa é muito mais prática, né? Mas lá que não cabe, tá aí a solução, tá bom? E mais uma coisa que eu vou dizer sobre os medicamentos é estoque, né? Especialmente para quem tem tratamento contínuo, é péssimo, né, para o tratamento, você deve saber melhor que eu, doutora, que interromper o tratamento não é nada bom, né? Às vezes a gente esquece de comprar o remédio, tá acabando lá, toma o último comprimido e fala, putz, né, Eu ia falar perdi, isso não sei onde é que vai agora. ter. Qual que é a Você estratégia? vai numa farmácia, não acha, aí pronto, passou um dia inteiro sem tomar, e aí começa a dar um monte de problema. Eu queria que você falasse disso pra gente, Paty, na tua visão como personal organizer, como que você orientaria as pessoas para se planejar em relação à medicação? Em relação ao que, Uhum. como que ela pode fazer para se organizar melhor? Porque isso é um grande problema, principalmente para as medicações controladas, né? Porque hoje a gente até Uhum. consegue facilitar a vida do paciente mandando uma receita digital, mas a gente não consegue estar disponível o tempo todo, né, para fazer a receita naquela hora. Então, às vezes eu até peço para os Sim. pacientes esperarem 1 ou 2 dias, porque às vezes naquele dia eu estou extremamente atribulada, não consegui Uhum. parar para fazer a receita que entra num sistema específico, dependendo do hospital a gente está sem o acesso. Então, como que as pessoas podem se organizar para não deixar faltar a medicação de tratamento contínuo? Como eu comecei explicando aqui, eu acho que é muito legal a gente eleger um lugar só para todos os medicamentos. Então, dessa forma, você vê tudo que tem na casa. Você não tem medicamento lá na cozinha, medicamento no quarto, medicamento no banheiro. Você tem num lugar. Quando você tem num lugar, você consegue ver tudo que você tem e pronto, né? Não tem aquele drama. Então, se as pessoas que precisam sair, por exemplo, têm que levar um medicamento, experimenta sempre pegar e guardar no final do dia. Nem que você crie uma necessaire dentro da bolsa para aquele medicamento sair com a pessoa. Porque se ela troca de bolsa, ela troca de necessaire. E assim vai. Existem organizadores de bolsa que também servem para esse fim. O segundo ponto é, abriu a última caixa, já encomenda a próxima. Pede a receita e já vai atrás, entendeu? Se você sabe que é um medicamento que toma bastante, experimenta pedir uma receita que talvez tenha. Eu não sei nem se pode pedir, tipo, dois medicamentos naquela receita. Pode, pode. 2 caixas. Então, é um planejamento. É claro que o custo do remédio prejudica um pouco essa. Desculpa. Eu falei que a gente tem feito até mais. Então, assim, Ah, ótimo. a farmácia facilitou por um tempo, né, a vida dos pacientes. Estavam até vendendo mais de uma vez com a mesma receita, medicação controlada. Agora isso já está voltando ao normal. Mas, assim, existe um limite Uhum. aí, dependendo de quantos comprimidos você toma daquele medicamento,
de você conseguir fazer 3, às vezes até 4 caixas da medicação. Às vezes Uhum. tem um fator limitante da pessoa não conseguir comprar tudo isso de uma vez, né? Mas também, por outro Uhum. lado, existem descontos e benefícios. Se você vai comprar 4 caixas de uma vez só, você vai ter um desconto naquela Uhum. medicação. Então tem que pesar tudo isso, né, na hora de se planejar. Uhum. O problema é realmente o custo da farmácia, né? Tem essas pessoas que têm limitação financeira para fazer uma compra de volume grande. Mas se é um terceiro, né, um familiar que organiza essa compra, é realmente importante acompanhar o estoque do jeito que ele está e não ter a caixa de estoque é uma dificuldade, porque pode muito bem acabar e você interromper um tratamento que é muito perigoso até, né? Dependendo do medicamento, não tem como você ficar sem. Então, por exemplo, diabetes, não tem como você ficar sem a insulina diária, não tem como. Então, realmente, controle de estoque é essencial e a minha recomendação é essa. É a mesma coisa que está acabando o macarrão, você põe na lista antes dele acabar e aí você compra o macarrão para ele chegar antes de você acabar com o último. É a mesma forma. Então, você pode criar, você pode até procurar na internet listas de mercado e substituir pelo nome dos remédios, ver com que frequência você costuma tomar e fazer planejamento anual até. Porque a gente tem a quantidade de cápsulas por caixa, então por que não, né? Todo mês de janeiro, pula fevereiro, março, pula abril, maio, julho, setembro, eu tenho que comprar tais e tais medicamentos. Pronto. Né? Basta você criar essa regularidade na sua agenda, seja ela de papel ou digital, que tem diversas opções também, vou falar sobre isso amanhã no meu Instagram. E pronto, você consegue ficar programada mesmo, né? Que a organização é isso, ela facilita a sua vida, né? A organização não é para encher o saco. A organização, inclusive, se tem hábitos que você tem aí que não estão te dando resultado, exclua da sua vida. Inclusive, ter coisas a mais, né? Porque ter excesso de medicamentos, por exemplo, já é uma coisa que vai poluir a sua visão e vai atrapalhar seu controle de estoque, sem dúvida. Exatamente. Perfeito, Paty. O que mais que a gente pode comentar aqui, então? As- Em relação às outras enquetes, guarda-roupa, como é que você acha que a gente pode ter estratégias de facilitar a nossa vida e a vida dos idosos com guarda-roupa? Uhum. Olha, enquanto idoso, tem muita gente que fala sobre doação em vida, né? Porque aí parece que a gente está forçando a pessoa a pensar que ela vai morrer breve. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não faz esse planejamento, a gente vai fazer com que outros familiares façam isso por nós. Eu gosto de ter essa preocupação, ainda mais a gente que ainda é mais jovem, de saber que daqui a pouco a gente pode ter, por exemplo, eu não tenho filhos, não deverei ter. Então, quem que vai fazer esse cuidado para mim, né? Quem que vai ser essa pessoa? Eu prefiro pensar que quando eu partir já vai estar tudo organizado. Tem muita gente, eu até conversei com a nossa amiga em comum, a doutora Luciene Pennywood, sobre aquelas decisões, né, de hospital, se você deve ou não internar. Eu entendo que as roupas passam pelo mesmo processo, aliás, todos os nossos pertences. Então, se você tem coisas demais que você não usa, que você não sente prazer em ver, toda vez que você olha aquele armário, é aquela decepção, poxa, como é que eu cheguei nessa situação? Procura um profissional, por exemplo, uma personal organizer, às vezes um personal stylist, você pode ter mudado de estilo durante toda a sua vida, né? Não precisa necessariamente usar aquela mesma malha só porque você tem pessoas, né, que recebem como doação. Você pode levar em bazar de igreja, né? É um exercício social também, se desapegar daquilo que vai atrapalhar a gente no futuro. E é um exercício de você também beneficiar instituições ou pessoas Com que certeza. você prefere, né? Porque às vezes você vai ter mais afeição de passar para alguém que você sabe que vai usar, que vai se beneficiar daquilo, do que você Uhum, terceirizar essa decisão e acabar que nem saber que destino teve aquela roupa ou aquele pertence. uhum. Acho que, sabe, nos condomínios hoje em dia, para quem mora em prédios, sempre a dona Idealina falou que congelou as imagens. Se o pessoal, acho que está todo mundo vendo, né? Acho que deve ter sido a internet dela. Pode ter sido aquela volte. Então, aqui nos condomínios a gente tem bastante grupo né, de moradores, de vizinhos, sempre tem alguém fazendo campanha, em especial fim de ano, campanha de agasalho. Inverno. Então, o convite a participar, eu acho que todo mundo consegue descobrir onde que está. Então, é realmente ter a iniciativa de começar e aproveitar, por exemplo, os fins de ano para fazer aquela visualização dentro do seu armário.
Eu gosto aqui em casa, eu faço em mudança de estação. Tem bastante gente que faz armário cápsula. Não sei se algumas pessoas não conhecem exatamente o que é esse conceito, mas é, por exemplo, eu tenho 10 camisas, eu tenho 5 rosas, 5 pretas, cores variadas nesse degradê, e eu gosto de usar na primavera todas as que são cores quentes. Então eu pego as cores frias, guardo e deixo somente as cores quentes ali no meu closet para eu poder visualizar aquelas opções e usar as minhas peças. O restante fica guardado. Então, quando eu faço essas mudanças de estação dentro da minha casa, eu aproveito para ver aquilo que tem ou não tem que ficar. Então, é uma das coisas que se pode fazer. Mas forma de organizar armário, guarda-roupa, bastante forma mesmo. No meu feed também tem informação sobre armário cápsula. Em novembro, devo fazer com a Thaís Gerin, que é uma organizer que está aqui, sobre desapego, uma live sobre desapego, porque a gente vê que é uma dificuldade mesmo, né? Mas é isso, conhecer a si mesmo e ver o que é que realmente para você ainda faz, né, faz diferença. Se você nunca usa aquela blusinha, se aquela calça está parada há um ano, bem dificilmente você vai voltar a pegar esse objeto e Exato. sentir gosto por ele. Se você ficou mais de um ano sem usar aquela peça, qual a chance de você conseguir usar, né? Muito baixo. É isso, Muito é tentar difícil. dar uma rotatividade maior e você priorizar, que Uhum. facilita visualmente você escolher as roupas quando estão as que você está Sim. usando mais à vista, né? Do que misturar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tô abrindo esse guarda-roupa, não tenho o que usar. Eu olho, não tenho roupa. Muito provavelmente essas roupas não conversam mais com quem você é e tá na hora de você se desapegar e realmente manter aquilo que você quer usar. Porque aí, aquilo que você quer usar vai ser sempre fácil você escolher o que você vai vestir, sabe? Você perde uma dificuldade que antes era tão, né, proeminente. Só fazer um adendo aqui, a Eli Hayashi perguntou se deixar os comprimidos fora das embalagens por 12 horas é prejudicial. Ele é assim, principalmente após 24 horas, tá? Comprimido revestido, cápsula um pouco menos, perde um pouco menos, o comprimido que não é revestido perde mais, mas de forma geral, seja cápsula, comprimido revestido ou comprimido normal, todos depois de 24 horas podem perder capacidades importantes. Então, o ideal é nunca passar muito de 24 horas. Se for só cápsula ou comprimido reduzido, a gente até tem uma tolerância maior. Mas, idealmente, menos de 24 horas, tá bom? Por isso que aquela pillbox, né, aquela caixinha que tem os dias da semana, muita gente monta no mesmo dia. É importante tomar esse cuidado e somente montar durante uma semana inteira aquilo que você conseguir manter dentro do blister. Então, são remedicamentos de blister, você pode recortar e colocar dentro da pillbox. Pillbox é aquela caixinha com os dias da semana, tá? Para quem não sabe. Então, se forem muitos medicamentos, é melhor montar realmente a cada dia. Agora, assim como na cozinha, se for medicamentos que são montados em blister, você pode fazer para a semana inteira, como você monta um menu de semana para almoço, né? Sim. Tudo que vai fazer você dedicar menos tempo da sua atenção para aquele fio. Ó, Uma das outras coisas que a gente falou na enquete foi de exame médico, né? foi, antes de passar para os exames, queria só fazer uma leitura de um comentário aqui que eu achei bem pertinente, da Marisa. Ela colocou que acho que faz parte do processo de envelhecer essa organização, no sentido de reduzir as coisas, ver o que precisa. Casa repleta de coisas também é risco de quedas e desorganização pessoal. Eu acho isso fundamental, né? A gente vê muito isso. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho uma ideia de que assim, à medida que a gente vai passando para a fase adulta, a gente tem uma tendência a acumular coisas, né? Quando a gente já está na fase adulta e começa o processo de envelhecimento, a nossa tendência é tentar desapegar de algumas coisas. Se a gente for acumular pela vida inteira, a gente vai ter muita coisa em casa. Como acontece com algumas pessoas, e isso pode ser até um processo patológico, né? Então, existem acumuladores patológicos. Então, a gente tem ali a nossa infância, as nossas coisas, a adolescência, a gente vira adulto, começa a saber o que a gente quer, o que a gente não quer. A partir do momento que a gente já é adulto há muito tempo, se a gente não desapegar de alguma coisa em algum momento, fica inviável viver dentro de casa, né? E assim, né? Tudo que a gente tem é nossa responsabilidade, tudo. Tudo que está aqui significa que eu vou ter que dar um destino, eu tenho que cuidar, eu tenho que limpar.
Então, uma vida mais fácil é uma vida com menos coisas. Isso é fato, né? É fato. Realmente, e ainda gera conflito, né? Eu lembro quando eu era criança que eu dormia com a minha irmã, a gente dividia quarto e a gente conflitava com as coisas que a gente tinha no meio do caminho. Então, conforme a gente vai envelhecendo, começam conflitos com filhos, né? Aqueles momentos que deviam ser prazerosos, os filhos brigam com os pais ou com os avós e falam: Meu Deus, eu não aguento mais ver isso aqui. Papel, né? Papel bastante também. Tem ainda aquela mentalidade de que no passado a gente precisava guardar os papéis, contas pagas, talão de cheque. E são coisas que hoje não são necessárias, né? Não é necessário de guardar. Atualmente tem aquelas emissões anuais de débitos, né? De débito pagos, né? Que, por exemplo, empresas de luz emitem anualmente, você pode guardar online, você recebe por e-mail, não precisa ficar guardando conta paga, né, de boleto. E assim, a mesma coisa se traduz para exame médico, né? A gente colocou isso na enquete também, bastante gente tinha dúvidas sobre os Sim. exames médicos, sobre o tempo de guarda, e eu consultei até o Conselho Federal de Medicina para ver como é que estava, né, essa indicação. E eles recomendam que os laboratórios, não pessoas finais, né, não os pacientes, os laboratórios guardem os resultados por 20 anos. Então, o que eu tenho que fazer? Você acha que eu vou guardar se o laboratório é obrigado a guardar? Não, eu não guardo nada, gente. Eu não guardo esses exames de imagem e de laudo, porque os laboratórios têm essa obrigação de guardar, e se eu pedir os exames que estão em meu nome, eles têm a obrigação de me entregar, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. E até você me disse, né, doutora, que eles te dão uma senha, um login e senha, que é esse que é o dado importante de se guardar, para que você possa consultar os laboratórios no futuro, porque aquele login e senha serão seus. Então, isso eu acho que é interessante, porque é uma dúvida muito comum também no nosso dia a dia. Eu pergunto, familiares perguntam, eu preciso guardar todos esses exames, ou então por quanto tempo eu preciso guardar? O que eu geralmente recomendo? Não existe uma regra, tá, gente? Eu acho que vai um pouco do bom senso, pensando como médica. Exames de sangue gerais, exames que você faz de rotina, não tem por que você guardar mais do que os últimos 2 ou 3 anos. Por quê? Mais tempo que isso, exame que você fez lá atrás de sangue, hoje não tem valor. Se você precisar tomar qualquer decisão clínica, você vai precisar de um exame atualizado. Salvo algumas condições. Você fez um exame muito específico para um diagnóstico X de uma doença, ou você fez uma sorologia de hepatite, HIV, ou você fez algum teste muito específico, isso é interessante guardar. Mas tem essa questão também que facilitou muito com a internet e as grandes redes de laboratório, todas têm os seus exames disponíveis online, com login e senha. Você tem acesso ao seu exame com login e com uma senha. Se você fizer os exames sempre no mesmo local, além de você ter o acesso daquele exame, você tem o seu histórico. No final daquela bateria de exames que você fez naquele dia, automaticamente já entra o seu histórico todo daquele laboratório. E isso é muito interessante. Então, o que eu peço para os pacientes terem consigo de fácil acesso? Login e senha. Porque se você for num pronto-socorro para um atendimento de urgência e o médico lá precisar acessar algum exame seu, tendo login e senha, ele acessa o seu exame e toma a decisão que for necessária. Isso pensando em exames laboratoriais, mas isso também funciona para exames de imagem. Os exames de imagem, também, grandes redes e grandes serviços, não só grandes, pequenos laboratórios e serviços diagnósticos também funcionam dessa forma. Hoje, dificilmente você vai em algum local e você não recebe um protocolo para você acessar os seus exames. Até porque exames de imagem, aqueles filmes de radiografia, de tomografia, aquilo lá também é deletério para o meio ambiente. Aquilo lá não se decompõe, polui o solo. Então, qual que é a orientação? Não ter mais esse tipo de papel filme, sabe? E a gente consegue acessar tudo pela tela do computador. A qualidade da imagem é muito melhor. Você não precisa ficar guardando aquele monte de envelope grande na sua casa. Guarda o laudo e discute com o seu médico. Esse exame específico eu preciso guardar ou não, com certeza o seu médico vai conseguir te orientar super bem em relação a isso. E o legal de ter a GoKey, por exemplo, que tem várias especialidades, é isso, né? Você consegue, dentro de um ambiente só, concentrar necessidades de exames, o que deve ou não ficar guardado, né?
porque vocês estão assim, atendendo muita gente em várias faces, né? Várias facetas. A gente fica pensando, então, mas então o que eu tenho que guardar de exame, né? O que é melhor guardar? Só guarda aquilo que você faz, que seja, por exemplo, uma doença que é evolutiva, sei lá, né? Uma esclerose. Se você quer saber como é que você estava no determinado ano, como você estará no futuro, a que passo aquilo, né, evoluiu, talvez valha a pena realmente aí você guardar. Mas assim, não crie esse hábito, né? Não é porque é exame que é sagrado, que tem que ficar ali. E eu vi aqui um dos comentários que uma pessoa faleceu e a pessoa teve que lidar com todos aqueles papéis. É desgastante também para quem Muito, fica, né? muito. Porque tudo remete àquela pessoa, né? Tudo te traz uma lembrança. Então, é importante que só fique aquilo que realmente importa, né? Não, e pertence, não é o que importa, né? São memórias, observar as suas fotos, né? Talvez tirar, né? Mais lembranças sociais do que coisas. É Pensando isso que os mesmo. papéis, eles podem servir como um fator de confusão. Você ter muitos papéis na sua casa, Uhum. por exemplo, muitos exames de sangue. Quantas vezes eu cansei de checar exames que os pacientes juntam e trazem todos juntos? Tem exame lá de 3, 4 anos atrás que o paciente não percebeu que era um exame muito antigo, colocou no bolo e às vezes o exame mais importante esqueceu em casa. E receitas Uhum. antigas, né? Então, assim, o que você precisa ter é, eu sempre falo isso em diferentes lives, falo para os pacientes que é o quê? Você tem que ter uma lista atualizada das medicações que você faz uso. Sempre, de todas as medicações. Agora, Isso. receita de 6 meses atrás, de um ano atrás, receita que alguém te passou que você tomou que o remédio já acabou, não precisa guardar. Então, é um fator de confusão. Se você tem um idoso que tem um problema cognitivo, esquecimentos, ele pode olhar a receita errada, tomar a medicação da forma errada e não se só para a receita mais atual. A ideia é sempre o quê? Guardar a lista atualizada, a última lista atualizada de medicamentos. Se o paciente tem receitas de diferentes médicos, o geriatra automaticamente tem uma tendência de já fazer isso, atualizar tudo numa folha só, né? Mas se você não tem isso, junta as últimas receitas de cada médico, mas descarta as antigas, porque isso pode ser um fator de confusão. Sabe que às vezes eu vou organizar a casa das pessoas, eu acho receita até do pet. Não é só da pessoa, mas tem até do gato. O gato pegou alguma coisa 3 anos atrás, acha a receita de remédio, acha a receita de colírio. É engraçado, né? Eu acho que também tem esse caráter do médico ser aquela pessoa tão importante, né? A gente só vai lá para aqueles fins, assim, só relacionados à nossa saúde, então aquele papel cria, né? Um aspecto todo As pessoas de têm, às vezes, claro. um apego emocional, né? Sim, Como tem pode sim. ser com roupa, com objetos, Uhum. N coisas, né, Paty? Acho que você deve ver de muita Sim. coisa diferente aí na sua experiência como personal organizer, né? Tem mesmo, tem bastante coisa diferente, mas tudo é uma tradução da pessoa, e aí a gente tem que encontrar o momento que a pessoa está. É isso, eu acho que é o mais importante. É o respeito, né, aquilo que a pessoa tem, mas também o momento a que ela está. Então ela tem que fazer comigo esse exercício de reconhecer em que fase ela está e por que ela tem aquela coisa. E a partir daí a gente consegue organizar. Perfeito. Pessoal, Bom, dúvidas? o que eu tinha. Alguma coisa? Eu queria destacar algumas coisas que você conversou aqui com a gente hoje, que eu achei que foram fundamentais. Claro, Posso? Para a vamos. gente. Primeiro, você falou uma frase que eu acho linda, que até você citou o autor dessa frase, mas eu já esqueci. É: nem tudo que é bonito precisa estar na nossa casa. Isso É a Thaís Godinho. é fundamental, porque assim, a gente Uhum, vive uma sociedade muito consumista, né? uhum. O mundo já é capitalista, a gente já entende tudo isso. Hoje existe um movimento contrário, que é você tentar essa cultura mais minimalista, mas é difícil. O próprio Instagram é um meio de consumo, né? Você tá lá vendo fotos dos seus amigos, entra uma propaganda de alguma coisa que você fala, talvez eu precise disso também. O exercício não é bem esse. Então, isso eu achei muito legal. Né? É uma frase que eu acho que Uhum. resume aí um conceito que a gente tenta trabalhar atualmente. A outra questão também que eu achei interessante é usar a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente tem muitos dispositivos interessantes. E você falou bem da Alexa, que era uma coisa que assim, eu já conhecia, eu não tenho, mas eu já ouvi falar dos recursos e tudo mais, mas eu não tinha
me atentado para essa função de organização, de facilitar as Uhum. pessoas e até desse link de um filho poder lembrar o pai ou uma mãe de que tem uma função, uma tarefa, facilitar uma rotina de organização através da Alexa. Achei muito Aí você interessante. pode, deixa eu até aproveitar, você não precisa falar com ela só como se ela fosse uma agenda, você pode mandar ela acender a luz de casa. Então, o idoso não precisa se levantar e atravessar o quarto no escuro. Se você conecta, né, a luz com a internet, né, a internet das coisas, então a lâmpada, o interruptor, com a Alexa, você fala com a luz e aí você acende. Você pode programar a cafeteira para fazer o café sempre tal hora. Você pode conectar diversos aparelhos, nesse negócio que a gente conhece como internet das coisas, e a Alexa facilita essa comunicação com a máquina, porque basta um comando de voz, que é um facilitador para idosos. Exato. E uma coisa, um aspecto também fundamental é que muitas vezes, e a gente faz essa live, está fazendo essa live exatamente por isso, que as pessoas não têm ideia de por onde começar. E talvez, né, se é uma dificuldade, se é algo que está pegando para você, buscar ajuda profissional pode te abrir um caminho muito bacana, né? De você ser até mais produtivo, aproveitar melhor a sua vida, deixar de gastar energia com isso, preservar a tua memória e as tuas funções cognitivas para as atividades prazerosas. E essa questão da organização da casa não tem que ser um trabalho para você. Então, o Uhum. profissional é exatamente para te orientar. E é personalizado, né, Paty? Não é que você vai chegar lá falando tem que sair isso, tem que jogar isso fora, tem que trocar esse tapete, tem que. Não, não é isso. Não, com certeza não. É personalizado, até porque cada pessoa gosta de uma coisa diferente, né? O que a gente tenta levar em consideração é sempre a segurança. Então, por exemplo, você falou de, joga isso fora, é tapete, né? As pessoas falam muito de tapete. Tapete realmente é um risco, ele escorrega. E assim, acho que foi numa das lives da Goki que eu vi também falando sobre queda, que uma vez que sofre a primeira queda, é possível que sofra todas as demais daí para frente com um pouco mais de frequência. Sim, Então, é claro que o tapete é um risco, é claro que o tapete é um impeditivo da facilidade para o idoso. Impeditivo de facilidade, não é impossível. Então, se o idoso está bem, eu não preciso chegar lá e falar para ele, sai daqui com esse tapete aqui, ó, isso aqui é horrível, isso aqui o senhor está errado. Não trata de certo e errado, trata daquela necessidade, né? O que é importante para ele naquele momento. Então, dá para, por exemplo, grudar o tapete no chão. É isso que o idoso quer? Se ele quer manter o tapete, ele quer ter um tapete grudado no chão. Eu posso colocar com velcro, né? Tem diversas formas de você trabalhar. Cortina, temos que levantar a barra da cortina. É melhor ter a cortina com a barra levantada ou não ter a cortina? O que o senhor prefere? Né? Tem diversas formas de abordar de forma que seja respeitoso, porque é aquilo que a gente falou. O acervo da pessoa, ela construiu por anos, né? Eu não vou chegar lá e falar, escuta, não. Eu mesma vou escolher o que vai ficar aqui dentro da sua casa. Não tem como, né? Não tem como. Acho que é um trabalho que não se sustentaria. A pessoa poderia muito bem pegar tudo de volta e colocar lá. Então, é uma conversa, né, sobre a realidade, sobre o que ela está passando no momento, o que ela precisa no momento. Então, ela precisa daquele tapete nesse momento? Precisa, né? Aí pode ser substituído por carpete, aí tem a questão da limpeza, ela quer ter esse trabalho, ou ela prefere descansar? Se ela prefere descansar, é melhor não ter. Aí temos cobertura de fios. Tem gente que tem, se atravessa fios, acho que até eu tropeço em fio. Você imagina em terceira idade. Então, você tem menos equilíbrio. É um reconhecimento sobre a atuação, né, sobre a situação que nós estamos. E a adaptação para aquilo que a gente tem que viver. Né? É que nem a gente não usa as mesmas roupas que a gente usava na adolescência. Tá? A mesma coisa a casa. A casa não é imutável. A casa existe para nos servir, é onde a gente vive, é onde a gente aproveita. Né? Não é para ela ser uma dificuldade, ela não tem que dificultar a nossa vida, muito pelo contrário. Assim como os bens, né? sim. E existem algumas estratégias dentro dos espaços da casa que você também falou de móveis polivalentes, né? De você Uhum. colocar móveis de forma estratégica, facilitando a ergonomia. Como é que funciona isso? Porque a gente mora numa casa, por exemplo, tem móveis que são planejados, então já é tudo meio alto, tudo meio pesadão. Então, para a gente poder desabilitar aquele setor, né, superior da parte do móvel, eu gosto de sugerir instalação de prateleiras mais na altura dos olhos, nichos, baús, que são coisas mais perto do chão.
que não vai exigir que, né, estique o braço, nem todo mundo tem essa facilidade com o braço, é uma dificuldade que pode surgir. Então, cestos, olha, eu tenho aqui um cesto, por exemplo, né? É um organizador leve, mas que vai facilitar a pega, tá vendo? Ele tem pega, né? Ele não é uma caixa que a pessoa vai pegar com as duas mãos. E ao mesmo tempo ele é pequeno, então ele não vai ficar muito cheio, né? Para ficar pesado, para a pessoa pegar o negócio e cair, que também não ajuda em nada. Porque agachar é uma outra dificuldade. Então, os móveis polivalentes entram nessa forma, né? Para facilitar a vida naquela casa que já está ali. Eu participei de um curso uma vez que a pessoa, ela se mudou de casa já planejando a casa dela para a terceira idade dela mesmo. Olha, que bacana. Então, quando ela comprou um apartamento na planta para investir, para morar no futuro, ela comprou um apartamento menor, ela colocou cortina, não era cortina, era daquelas do prédio já, persiana, né? Aquelas persianas embutidas, que aí não precisa tirar para lavar, não tinha nenhum tecido, e ela continuava tendo a privacidade escurinha que ela gostava. Ela fez os armários, ela não fez nada com quina, fez todas as bordas redondas, cama numa altura confortável para levantar e para sentar, nada aquelas camas orientais, sabe, que são baixas, poltronas fundas, que depois para levantar tem que fazer um super esforço com o braço, fios todos embutidos, iluminação no piso, né? Tem aquelas fitas de LED que você coloca na lateral da parede, fita de LED, você não precisa fazer um grande esforço, né? Você pode adaptar a casa e facilitar a vida. Tem a iluminação com a Alexa, então ela fez algumas coisas inteligentes para o dia dela lá naquela casa, não era com a Alexa na época, nem sei o que era, né, quando ela fez. Mas, então, ela criou uma faixa praticamente na altura dos olhos dela para facilitar a movimentação dela para o futuro. E ela não era uma pessoa sedentária, ela fazia os exercícios dela, ela tinha confiança no corpo dela para mais anos, mas ela se programou para isso, porque é o tal do reconhecimento da realidade, o que a gente precisa naquele momento. Respeitar o próprio corpo. Uma pessoa visionária, assim, né? Extremamente visionária. Acho que, assim, seria uma ótima estratégia até de orientação. O dia que você tiver que se mudar de casa, você já vai para uma casa que você tem ali adaptação para a terceira idade. Porque é isso, esse negócio de você ter que subir numa cadeira para você... banquinho. Para você estender uma roupa, ou para pegar uma coisa numa prateleira mais alta, ter que usar escada, banquinho dentro de casa, isso vira um problema sério. Só quem tem uma pessoa que fraturou o fêmur na família, sim, sabe o transtorno que é isso, que fraturou uma vértebra. E aqueles banquinhos baixinhos, que joga a primeira pedra, quem nunca subiu num banquinho baixinho e titubeou e quase caiu. Imagina, isso é normal de acontecer. Imagina você ficando mais velho e perdendo um pouco da sensibilidade de reflexo, de equilíbrio. É traumático mesmo. É uma queda que você não quer sofrer e é à toa, entendeu? Porque você está apegado num banquinho. Não tenha um banquinho. Organize a sua casa para ficar mais na altura da mão. Não é porque tem armário que o armário tem que ter coisa, entendeu, gente? Exato. É uma adaptação da realidade mesmo. Aproveitar esses armários que a gente tem, ok. Cria mais uma prateleira e vamos aproveitar aquele nível ali que era muito alto e não usava até em cima. Põe uma prateleira, evita vidro, né? Para que vai colocar vidro se eu posso colocar uma acrílico que não quebra? Né? Para que a gente vai correr esse risco? É isso, gente. Tomar esse cuidado para facilitar a vida mesmo. A organização é isso, a organização é um facilitador, com respeito, não é nada imposto. Com certeza. Paty, eu adorei essa live. Acho que se a gente pudesse fazer uma live de cada setor, seria perfeito. Nossa, né? seria maravilhoso. Mas a gente não tem tempo para fazer uma live de cada área da casa, ou de cada tipo de objeto e serviço. Mas eu amei de verdade. Queria te agradecer. Que bom, também amei. Queria convidar todos que estão acompanhando que sigam a Paty no perfil dela, Organza Organiza. Eu acabei esquecendo de colocar o título da live aqui, me perdoa. Mas o perfil da Paty é Organza Organiza, né? Organza.organiza, isso. Tem muito material interessante lá. A Paty é super ativa, ela publica muitas dicas práticas para o dia a dia. Então, tenho certeza que vocês vão adorar. E convido também a conhecer melhor o serviço dela, né? Porque são coisas assim que a gente não para para pensar com a devida atenção que a gente deveria parar para pensar nessas coisas, até
pela questão de correria do dia a dia, mas é bom saber que tem um profissional que pensa nisso, pela gente, né? E que está aí à disposição. Para quem não conhece, para quem não conhecia o profissional, né, a profissão, pode observar lá no feed, tem bastante explicação, eu dou bastante informações sobre como a gente trabalha. Tem versões presenciais e virtuais também, então se a gente quiser fazer uma reunião, não preciso ir até você, se tiver com essa preocupação com a Covid, né? Ainda é uma fase um pouco delicada, mas eu estou super à disposição. Quem tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje, que esqueceu de anotar, pergunta para mim, pode mandar mensagem, eu mando um texto explicativo, mostro como fazer, tá bom? Fiquem à vontade para consultar. E amanhã você vai postar um carrossel, né? De imagens no feed. Vou postar sobre essas sobre tecnologia na organização. Isso, esses principais aspectos que a gente conversou hoje. Acho que era isso. Queria te agradecer, então, porque eu adorei. E falar aqui para as pessoas, então, que aproveitaram, que aproveitem mais ainda a página da Paty. A ideia da live é exatamente essa, estimular a autonomia com consciência, né? Que você tenha aí produtividade na sua casa, que seja da forma que você quer, que você se sente à vontade, que seja seguro, que você não tenha que gastar muita energia. E nem dinheiro. Nem dinheiro. Às vezes a desorganização faz a gente perder dinheiro, né? Porque você deixa um remédio vencer, você vai ter que comprar de novo. Exato. Você sai para comprar um Durex, você já tinha um pacote, você sai, sabe? Fora o tempo, A ideia é a gente ser efetivo, assim, ser eficaz, efetivo com o que a gente tem, né? Exato. Então tá bom, Paty, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Sigam também a Goki, tá bom, gente? Quem estava vindo aqui vendo meu canal, sigam a Goki, que é super boa a página. A gente tem lives salvas no nosso IGTV sobre alguns temas, sobre medicação, sobre exercícios cognitivos, sobre muita coisa boa aí. Sim. Tá bom? Um abraço, então, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Até mais.